Olá pessoal do sexto ano do Colégio de Lins, professora Andréa com vocês. Nosso tema será sobre Platão, certo? Bom retorno às aulas online, vamos aproveitar bastante esse nosso tempo juntos para aprofundar os nossos conhecimentos. Pessoal, para iniciar, vamos a uma curiosidade sobre Platão. Talvez você já tenha ouvido falar de Sócrates, com certeza nós estudamos Sócrates, você tem ouvido falar de Platão. Esses nomes dos filósofos clássicos sempre aparecem em qualquer discussão quando se trata de filosofia. Mas o nome Platão não era o nome oficial, digamos assim, desse filósofo. Esse nome é um apelido, Platão é um apelido, tá? E aqui eu coloquei para vocês, acompanhem aí no texto, por que Platão é um apelido. Você já ouviu falar em Platão? Aí foi um aluno de Sócrates, tá? E mais uma coisa, quase tudo que nós sabemos sobre Sócrates foi ele quem escreveu. Nós sabemos sobre Sócrates através de Platão, tá certo? E o nome dele, o nome verdadeiro era Aristócles, certo? O nome Aristócles é muito parecido com outro nome que talvez vocês também já tenham ouvido falar. Vocês podem ter ouvido falar de Aristóteles, certo? Não é Aristóteles. Esse aí já é um filósofo que a gente vai estudar mais tarde, nas próximas aulas. Platão é um apelido para o verdadeiro nome Aristócles, tá? Como está escrito aqui no segundo tópico, certo? Então, de onde vem esse nome Platão? Isso deriva da composição física, porque Platão ele tinha os ombros largos, bastante largos, e as pessoas usavam essa expressão Platão para se referir a pessoas assim, com a composição física desse tipo, tá? Então, resumindo, Platão quer dizer pessoa de ombros largos, tá certo? E ele ficou conhecido, tá, na história da filosofia, mais pelo apelido do que pelo nome oficial. Bom, vamos agora ver algumas coisas importantes sobre a origem de Platão. Platão nasceu em Atenas, na Grécia, provavelmente no ano 427, como vocês estão vendo aí. Pertencia a uma família nobre, era diferente já de Sócrates, que tinha uma família mais humilde, certo? E ele recebeu uma educação um pouco mais sofisticada, certo? Como todo aristocrata, ele recebeu uma educação especial, estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia, e ginástica. A educação dos gregos era uma educação assim muito completa, voltada não só para o estudo dessas questões um pouco mais teóricas, mas eles se preocupavam também com a saúde do corpo. Por isso que vocês têm aí a ginástica aparecendo também como algo que fez parte da vida de Platão. Ele também era atleta, e até participou dos Jogos Olímpicos como lutador. São algumas informações iniciais sobre Platão. Ok? Bom, passando mais um pouquinho, vamos ver aí um pouco da relação de Platão com Sócrates. Porque naquela época, quando alguém era professor de uma determinada pessoa, nós chamávamos de mestre. Então, a relação era entre mestre e discípulo, ok? Então, Sócrates, ele foi um mestre para Platão, certo? Ele aprendeu bastante com Sócrates, discutia com ele, aqueles assuntos que nós já estudamos, que era do interesse de Sócrates, como a questão da justiça, a questão da verdade, o que é que o ser humano poderia fazer para ser melhor. Todos esses assuntos ligados à ética, ligados ao ser humano, era do interesse de Sócrates, e Platão aprendeu sobre essas coisas e muitas outras que nós vamos ver, tá? Quando Sócrates foi condenado à morte, como nós já estudamos, ele foi acusado de crimes que não cometeu, como por exemplo, Sócrates foi acusado de ensinar coisas erradas para os jovens, ensinar que os deuses não deviam ser adorados, Todas essas acusações sobre Sócrates são falsas, Porém, vocês sabem que, por conta da questão dos poderosos na época,
ficarem incomodados com Sócrates, ele acabou sendo condenado à morte. Depois dessa condenação, Platão ficou muito triste, muito desiludido da política, né? Não queria mais se envolver nesses assuntos, e aí ele começou a se voltar totalmente para a filosofia. Deixou um pouco a política de lado e começou a estudar mais um pouco de filosofia, tá certo? Bom, no fim da vida, Platão criou aquilo que nós chamamos da primeira instituição de ensino da história, tá? Como um modelo que a gente conhece hoje como universidade. Ele comprou nos arredores de Atenas uma propriedade, tá? Onde ele recebia pessoas, discípulos, para fazer os debates. Essa propriedade ficava situada num lugar chamado Jardins de Academos, tá? E por isso ficou conhecido como Academia. Então a escola de Platão ficou conhecida como Academia justamente por ficar nessa região chamada de Jardins de Academos, certo? Hoje em dia, quando se fala de universidade, as pessoas também usam a expressão academia, né? Não sei se vocês já ouviram falar que pessoas que estão na universidade são acadêmicos, estão na academia, tá? Nesse sentido, porque se faz referência, né, lá à primeira universidade da história, que foi fundada por Platão, certo? Passando mais um pouquinho, nós vamos ver aí a principal teoria de Platão. Uma teoria que em qualquer lugar que vocês chegarem, que estiver falando sobre Platão, vocês vão ouvir falar do mundo das ideias ou teoria das ideias, tá? Então aqui nós temos, se você conhece a teoria do mundo das ideias, Platão acreditava que por detrás desse mundo que nós vemos, né, esse mundo que nós estamos aqui, existe uma outra realidade que nós não vemos. Isso é muito comum. Geralmente as pessoas dizem que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia sabe, né? Do que a nossa vã filosofia pode conhecer. As pessoas dizem assim, será que tem outra vida, tem outro mundo, tem outra realidade que nós não vemos? Platão acreditava que existia uma outra realidade que nós não vemos, né, com esses olhos físicos aqui, tá? Então, segundo Platão, nessa outra realidade, seria possível existir as ideias, os pensamentos, tá, de modo perfeito. No texto vocês veem assim, Platão acreditava que por detrás desse mundo que nós vemos, existe outra realidade que não vemos, onde nós podemos compreender as coisas pela inteligência. Então seria o mundo da inteligência. Por isso que também é chamado de mundo inteligível. A palavra inteligível, certo, significa aquilo que pode ser conhecido pela inteligência, tá? Vou exemplificar para vocês entenderem melhor. Quando você vai à padaria, por exemplo, e encontra um monte de pães parecidos, você diz, por que estes pães ficam quase do mesmo tamanho, do mesmo formato? Por que eles têm o mesmo formato? Se você estiver pensando que é por causa da forma, acertou. Então, aqueles pães ali, eles estão quase do mesmo tamanho por conta de uma forma, né, que foi planejada para deixar tudo no padrão, no mesmo padrão, para ficar tudo parecido, tá certo? A forma, como o nome já diz, dá o formato parecido, né, um formato parecido de todos os pães. Então, para Platão, é como se por detrás de tudo que existe houvesse uma forma. Podemos pensar assim, a forma, aliás, como é estruturado cada espécie, não é parecido. Nós somos seres humanos diferentes na aparência, né, mas todos nós temos, digamos assim, as características fundamentais, tá? São praticamente todas iguais. Nós somos mortais, somos todos mortais, todos precisamos respirar, todos somos, no caso do ser humano, somos mamíferos, né? Então, assim, tem uma coisa no ser humano, né, que é igual em todos os seres humanos, tá? Claro que a aparência, a cor dos olhos, a altura, né, a estatura da gente, tudo isso pode variar. Mas existe algo que nos torna semelhantes também, tá? Que nos torna todos humanos. Então, para ele existiria uma forma
que criaria tudo que existe no mundo. Então é como se Platão acreditasse que apesar das diferenças das coisas, né, e das pessoas, existe também uma ideia, tá ok? E essa ideia, ela é perfeita. Então, quando se trata do ser humano, nós temos o ser humano no mundo real aqui, né? E nós temos também a ideia do ser humano. Esse é o mundo das ideias, é o mundo, né, do pensamento, tá ok? Onde as coisas estão lá no pensamento. Eu coloquei agora aqui para vocês a outra realidade, porque Platão acreditava que existia o mundo das ideias e existia também o mundo dos sentidos. Na imagem que vocês estão vendo aqui, né, nós temos representados os nossos sentidos, né? Tem um olhinho aqui, né, representando a visão, aí tem a audição representada pela orelha, o nariz, o paladar, o tato, enfim, todos os nossos sentidos, né? Tato, olfato, visão, paladar e audição. O mundo dos sentidos, para Platão, é o mundo em que nós habitamos, o mundo material. É aquele que nós podemos formar conhecimento das coisas usando os nossos sentidos. Esse mundo, então, né, dos sentidos, ele seria uma cópia do mundo das ideias, tá? Então, assim, em primeiro lugar, eu tenho a ideia lá no mundo da inteligência e aqui nós temos uma cópia dessa ideia. Vou dar um exemplo. Quando vocês assistem aula de geografia, por exemplo, e a professora fala sobre o rio. Vamos dar um conceito, que é um rio. A professora vai lá dar o conceito geográfico. Essa é a ideia. Quando ela faz uma aula de campo e ela mostra para vocês a nascente, né? De repente, se vocês forem uma aula de campo, essa aqui é a nascente do rio, tá? Vocês já vão ver o rio, né? No mundo sensível. Os seus olhos estão enxergando, né, o rio propriamente ali, presente no mundo, nesse mundo aqui dos sentidos, certo? Só que vamos supor que esse rio fique poluído um dia, fique sujo, e daqui a alguns anos, né, vocês visitem aquele lugar e vocês lembrem, puxa, eu estive aqui numa aula de campo, isso aqui era tão limpinho, era outra coisa. Aí você vai dizer, nesse mundo sensível, mudou, né? O rio era limpo, ficou sujo. De repente, infelizmente, se ele ficar tão poluído que acabar, né? Nem podendo mais chamar de rio, as pessoas vão dizer, isso aqui já foi um rio, né? Então você vai ver que mudou. No mundo sensível as coisas mudam, se estragam, né? As coisas acabam. Mas no mundo das ideias, o conceito de rio vai ficar sempre lá. Então os conceitos, eles são formas perfeitas. E as coisas no nosso mundo aqui são imperfeitas, porque elas podem acabar, elas podem estragar, elas podem mudar. Então Platão pensava desse jeito. Por isso que o mundo sensível, esse mundo dos sentidos, ele é uma cópia, e é uma cópia imperfeita da ideia perfeita, tá certo? Aí aqui nós vamos passar e vamos ter um exemplo desse mundo das ideias e no mundo dos sentidos. Nós temos aí as imagens, né, de cachorrinhos de várias raças aí, né? E a gente tem aqui em cima a ideia, ou seja, o conceito, a forma, né, do cachorro. O que é um cachorro? É um animal que tem tais características assim, assim. Esse é o conceito. Agora, quando você vai para o mundo dos sentidos, você vai avaliar o cachorrinho que é mais gordinho, o que tem, né, determinada característica, o que não tem, aquele que tem a orelhinha maior, que tem a orelhinha curta. Então, assim vai, né? No mundo dos sentidos, as coisas vão modificar-se, vão apresentar uma aparência diferente, certo? Bom, gente, e agora para a gente começar a finalizar nossa discussão aí, chegar na reta final, nós temos um famoso mito criado por Platão. Platão escreveu vários livros, tá? Foi um autor que teve uma produção muito grande de livros, e dentro de um livro chamado A República, no livro 7, Platão ele vai narrar esse mito, conhecido como o mito da caverna, certo? O que é o mito da caverna? É uma história que Platão colocou lá no livro,
nessa história ele queria, de uma maneira, assim, de uma forma criativa, dar uma lição. Eu falei para vocês, quando a gente estudou os mitos, lá no comecinho do ano, que os mitos eles têm uma função também pedagógica, né? Ensinar, passar alguma lição, alguma mensagem para os indivíduos. No caso do mito da caverna, também Platão colocou lá, né, aquele mito no livro 7 da República, para nos passar uma mensagem, nos transmitir uma mensagem, né, para quem fosse ler aquilo ali, entendesse determinada mensagem. Vamos primeiro para o mito. De acordo com a história, vamos acompanhar aqui, de acordo com a história formulada por Platão, existia um grupo de pessoas que viviam numa grande caverna. Imaginem só, com seus braços, pernas e pescoços presos por correntes, forçando-os a fixarem unicamente para a parede que ficava no fundo da caverna. Então eles ficavam sempre vendo a mesma coisa. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira e outros indivíduos que transportavam, ao redor da luz do fogo, imagens de objetos e seres, que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Então veja só, você fica olhando sempre a mesma coisa e você vendo sempre sombras projetadas ali na parede. Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando serem aquelas projeções a realidade. Eles viam as sombras e eles pensavam que aquelas sombras que eles estavam vendo era a realidade, era a única coisa que existia. Então imagina só, a vida inteira assim. Claro que isso aqui, gente, como eu falei para vocês, é uma narrativa mítica. E você pode se perguntar, quem foi que amarrou? Quem foi que colocou os prisioneiros lá? Quem é que dava comida? Como é que eles se viravam para fazer a sua higiene pessoal? Né? Muitas perguntas acontecem quando a gente fala desse mito. Mas aqui eu queria que vocês se prendessem, não à lógica, porque o mito não precisa, né? O mito não precisa, a narrativa mítica não precisa ter uma lógica. Você só precisa tentar entender a mensagem que está por trás daquele mito, tá certo? Continuando, diz o seguinte: certa vez, uma das pessoas presas nessa caverna conseguiu se libertar das correntes e saiu para o mundo exterior. A princípio, a luz do sol e a diversidade de cores e formas assustou o ex-prisioneiro, fazendo querer voltar para a caverna. No entanto, com o tempo, ele acabou por se admirar com as inúmeras novidades e descobertas que fez. Assim quis voltar para a caverna e compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações e experiências que existiam no mundo exterior. As pessoas que estavam na caverna, porém, não acreditaram naquilo que o ex-prisioneiro contava e chamaram de louco. Para evitar que suas ideias atraíssem outras pessoas para os perigos da insanidade, os prisioneiros mataram o fugitivo. Então veja o que foi que aconteceu, né? O prisioneiro saiu. A luz do sol incomodou os olhos, ele voltou para a caverna e ele queria compartilhar depois aquilo que ele viu com as pessoas, compartilhou a experiência, as pessoas não entenderam e julgaram que seria melhor afastar aquela pessoa da convivência deles, porque aquela pessoa estaria louca, tá? Isso é uma narrativa mítica, não aconteceu de fato, né, gente? Só uma narrativa. Então, o que é que acontece? A lição por trás disso. Vamos tentar entender o que é que Platão estava tentando aqui falar, tá? Tem uma interpretação, né, do mito da caverna, que coloquei aqui para vocês. Vejam, para Platão, a caverna simboliza o mundo onde todos os seres humanos vivem, enquanto que as correntes significam a ignorância, que prendem os povos, que pode ser representada pelas crenças, culturas e outras informações do senso comum, que são absorvidas ao longo da vida. Deixa eu explicar isso para vocês. Vamos dizer que vocês estejam assistindo TV, tá? Se vocês estão assistindo TV, estão assistindo um canal, e vamos dizer que passa uma matéria. A matéria está falando sobre um assunto e vocês mudam de canal e tem uma outra emissora falando do mesmo assunto. Quando vocês comparam, vocês percebem que numa emissora passa de um jeito, a informação é passada de um jeito, e em outra emissora a informação é passada de outra forma, e você fica meio confuso. Qual é a emissora que está falando a versão certa? Em quem eu devo acreditar? Quem é que vai definir isso?
né? Como é que você vai conseguir saber quem é que está falando o correto? Cabe a você fazer uma reflexão e você tentar compreender aquela situação, ler um pouco, estudar, né? Discutir um pouco com os seus pais, conversar, colocar a sua dúvida. Então, tudo isso você está fazendo, por quê? Você está fazendo o que Platão dizia que era importante, era sair da caverna, a caverna que representa a falta de conhecimento, ou um conhecimento que é muito, assim, não é aprofundado. Ah, eu ouvi na televisão. Tá, mas você ouvir na televisão não significa que aquele conhecimento ali é o único. Não significa que aquele jornalista que estava falando é a única pessoa que sabe daquele assunto. Você pode comparar, você pode ler, você pode procurar se informar mais, tá? Então, você está saindo da caverna. Você não quer ficar preso na ignorância. Ignorância aqui quer dizer não ter o conhecimento. A gente pensa que ignorância é só quando a pessoa é um pouco, né, mal educada. Tem esse sentido também. Mas aqui a gente está falando de ignorância, é falta de conhecimento. Então, quando você estuda, quando você procura ler, quando você procura refletir, você vai sair da caverna da ignorância. E você vai começar a ser iluminado pelo sol que está lá fora, né? Lembra da questão do sol, que o prisioneiro saiu e o sol incomodou? O sol representa o quê? A filosofia, o conhecimento que abre a mente do sujeito. As pessoas, vamos continuar aqui na leitura, né? As pessoas ficam presas a estas ideias pré-estabelecidas. O que é que são ideias pré-estabelecidas? Que você não estuda e você já estabelece previamente. Não tem gente que assim não lê, vamos dizer que a pessoa não lê uma coisa e alguém chega para conversar com ela, ela fala, eu já sei, não preciso ler não. Você está tendo uma ideia antes, né? Você está tendo uma ideia pré-estabelecida, antes de ler, antes de estudar. Então, nós precisamos sair dessas ideias pré-estabelecidas e refletir melhor. E aqui tem dizendo no texto assim, as pessoas ficam presas a essas ideias pré-estabelecidas e não buscam um sentido racional para determinadas coisas, evitando a dificuldade do pensar e refletir, preferindo contentar-se apenas com as informações que lhe foram oferecidas por outras pessoas. Então, Platão está dizendo o seguinte, né, nesse mito, que ficar na caverna e continuar convivendo com aqueles amigos, né, vendo só as sombras e acreditando que aquilo ali é verdade, pode parecer um pouco mais cômodo, né? Você vai ficar ali e não vai criar problema, não vai ter conflito. Do mesmo jeito, se você não estudar, se você não ler, se você não se informar, se você não procurar comparar aquilo que você ouve, tá, das pessoas com aquilo que você lê, você vai ficar tranquilo ali, né, achando que aquilo é verdade e sendo enganado. Mas essa tranquilidade não é uma coisa boa, porque você está sendo enganado, né? Aí tem dizendo aqui que muita gente quer evitar a dificuldade do pensar. Não vou pensar não, que dá muito trabalho. É melhor ficar assim mesmo. Eu vejo lá, o pessoal diz que é verdade, eu acredito. E eu não preciso pensar. Né? Isso parece uma coisa boa, mas não é. Porque você vai sempre, né, acreditar naquilo que estão falando, sem fazer um esforço pessoal para entender de uma forma mais aprofundada. Tá? Então, a nossa grande lição no mito da caverna é essa, tá certo? É a lição de que nós precisamos nos libertar das correntes, como está dizendo aqui no texto. O indivíduo que consegue se libertar das correntes e vivenciar o mundo exterior é aquele que vai além do pensamento comum, criticando e questionando a sua realidade. Assim como aconteceu com o seu mestre, Sócrates, que foi morto pelos atenienses devido aos seus pensamentos filosóficos, que provocaram uma certa desestabilização no pensamento comum. Pessoal, claro que ninguém aqui precisa ser morto, né? Como Sócrates foi. Aqui a gente está falando de uma época, de um personagem, de um momento lá no passado, tá? Mas, quando alguém se propõe a
refletir, a pensar, a criticar, a sair da caverna, talvez ele não seja muito bem compreendido, como aconteceu lá com o prisioneiro da caverna, né? Todo mundo falou que ele estava ficando louco, né? As pessoas criticaram, disseram que ele estava ficando maluco, tá? Mas nós precisamos ter, né, essa capacidade de questionar a realidade, mesmo que às vezes não agrade muito, mesmo que as pessoas fiquem um pouco incomodadas. Ah, porque você vai estudar tanto? Porque você vai ler tanto? Às vezes isso vai incomodar, tá? Mas nós precisamos saber qual é o nosso objetivo, a nossa meta. O nosso objetivo não é dizer que sabemos mais do que os outros. Não, de forma alguma. O nosso objetivo é dizer assim: eu preciso aprofundar os meus conhecimentos para saber sempre mais e aprender sempre mais, tá? Essa é a mensagem. Ninguém vai saber de tudo, nunca nenhum ser humano vai dizer que pode saber de tudo, mas ele sempre pode aprender um pouco mais, tá? Isso é verdade, sempre pode se aprender um pouco mais, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre Platão. Nós vamos continuar nossos próximos encontros. Espero que vocês tenham gostado e até mais.